Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Engenheiro Funcional. Continuando nossa playlist de derivadas, na aula de hoje nós vamos falar sobre soma e subtração de derivadas. Então vamos aqui para a definição básica, a básica da básica da básica. Aqui, se nós tivermos a derivada de uma função qualquer, aqui tem um sinal de mais ou menos, ou seja, tanto faz a soma como a subtração de outra função qualquer. Isso vai ser igual a basicamente essa f de x, a derivada dessa f de x, mais ou menos a derivada da nossa g de x. Ou seja, quando nós tivermos aqui a derivada de uma função, nós podemos separar aqui esses termos aqui quando tiver uma soma ou subtração e derivar os mesmos separadamente. Vamos agora para os exemplos. No nosso primeiro exemplo nós temos essa função x(a3 menos 1). Nós vimos nas aulas passadas como derivar tanto potências como constantes. Então aqui nós vamos aplicar basicamente a mesma coisa. Aqui é como se esse x(a3) aqui fosse uma f de x e esse 1 aqui fosse uma g de x. Então nós vamos derivá-los separadamente. Esse 3 aqui ele vai cair, vai ficar só 3x, e aqui nós vamos subtrair uma unidade aqui em cima, que vai ficar 3 menos 1 igual a 2. E a derivada de uma constante nada mais é do que 0. Com isso nós temos o nosso resultado final, 3x². Se vocês não lembrarem como fazer aqui derivadas tanto de constantes como de potências, eu aconselho assistir às aulas anteriores. Então agora vamos para o nosso segundo exemplo. No nosso segundo exemplo nós temos aqui o cosseno de x mais o seno de x. Como vamos derivar isso? Bom, aqui nós temos praticamente que decorar as derivadas de algumas expressões, como as trigonométricas. Aqui é a do cosseno de x, nós sabemos que é menos o seno de x. E o seno de x nós sabemos que é igual ao cosseno de x. Com isso, nós temos a nossa função derivada. Eu estou esquecendo de colocar aqui a função, mas vocês não se esqueçam. Aqui é a nossa função e aqui é a nossa derivada da função. Vamos agora ao nosso terceiro exemplo. No nosso terceiro exemplo nós temos o ln de x menos x² mais 2. Então, a nossa função derivada vai ser nada mais nada menos, nós vamos derivar aqui esse ln de x. O ln de x, nós vamos aplicar de novo aquela pequena tabela que eu apresentei nas aulas passadas. A derivada do ln de x é igual a 1 sobre x vezes a derivada aqui do que tem dentro. No caso aqui é o x. Quando nós derivamos o x aqui, fica igual a 1. 1 vezes isso aqui é igual a isso aqui. Então, nós só colocamos aqui o sinal de menos. O 2 aqui ele vai cair. O x aqui a gente conserva. E depois subtraímos uma unidade aqui da potência. Com isso nós temos 2 elevado a x. E aqui esse 2 aqui, quando nós derivamos, ele é igual a 0. Com isso nós temos a nossa função derivada. Vamos agora ao nosso quarto exemplo da aula de hoje. Eu sei que aqui ficou um pouco feio, mas esse aqui é o quarto exemplo. E a nossa função é exatamente essa aqui. Vocês devem estar dizendo, mas eu não sei o que é esse E aí. Esse E aí deve ser o número de Euler, mas eu não sei como é que deriva. É muito trabalhoso. Não é muito trabalhoso e eu vou demonstrar por quê. Geralmente os professores eles não explicam como deriva E elevado a 2x, eles explicam como é o E elevado a x. Para quem acompanha o Engenheiro Funcional no Instagram, sabe muito bem que a derivada do número de Euler elevado a x é o próprio número de Euler. Com isso, nós temos a nossa primeira derivada. A nossa segunda derivada aqui, nós só vamos conservar aqui o sinalzinho de mais. Quando nós derivamos isso aqui, vai ser igual a mesma coisa, E elevado a 2x, mas só que nós vamos derivar também o que está aqui em cima. Ou seja, nós vamos multiplicar pela derivada 2x. Vamos deixar aqui, depois a gente deriva e dá o resultado final. A mesma coisa aqui, quando nós fazemos E elevado a 3x, nós vamos conservar o E elevado a 3x e vamos multiplicar ele pela derivada do que está ali em cima. Com isso, nós temos que a derivada de x vai ser igual ao E elevado a x, mais, aqui eu vou derivar aqui logo para colocar o valor aqui na frente. A derivada de 2x, nós sabemos aqui que é igual a 2. Mas eu não sei porque é igual a 2. Você está indo muito rápido, eu não estou entendendo. Quando você deriva aqui, você está derivando praticamente a potência. Vamos aqui a um pequeno macete. Quando você tem aqui 2 elevado a x, você percebe que automaticamente aqui tem um 1 aqui em cima.
Então esse 1 aqui ele vai cair para cá, vai ficar 2 vezes 1. 2 vezes 1 é igual ao próprio 2. Quando eu multiplico aqui por x e aqui nós subtraímos uma unidade, fica 1 menos 1. 1 menos 1 nós sabemos que é igual a 0, então fica 2 vezes 1, 2, vezes x elevado a 0. X elevado a 0 nós sabemos que é igual a 1, então fica 2 vezes 1. 2 vezes 1 é igual a 2. Qual o macete aqui nesse caso? O macete é, quando tiver aqui qualquer coisa, como por exemplo 2x, 3x, 4x, nós automaticamente podemos cortar aqui esse x aqui e só conservar aqui o que tem na frente. Aqui como tem só o 2, nós colocamos só o 2 aqui e fazemos elevado a 2x. Vamos aqui a outra parte. Aqui nós aplicamos o mesmo macete. Aqui nós temos 3x, quando nós derivamos fica apenas o 3, pois isso aqui nós automaticamente esquecemos. E agora nós só repetimos o elevado a 3x. Com isso nós temos a nossa derivada e esse é o resultado final da nossa expressão. Vamos agora ao nosso quinto e último exemplo da aula de hoje. Vamos ao nosso quinto exemplo. Vejam que aqui eu acabei esquecendo novamente a função e eu coloquei ela aqui em cima de um jeito muito feio. E aqui nós teremos que derivar toda essa expressão. Mas vejam que aqui ele está multiplicando. Você deve estar se perguntando: ah, mas eu só sei a soma, como é que faz aí multiplicando? Eu não consigo. Bom, agora eu vou te ensinar um jeito bastante simples. Existe uma regrinha chamada regra do produto, mas nós vamos abordá-la somente na próxima aula. Por enquanto nós vamos apenas desenvolver aqui esse produto e depois resolver a expressão. Nós vamos desenvolver agora isso aqui, nós vamos multiplicar x vezes x quadrado, que é igual a x a 3. E agora o x vezes o x, que é igual a x quadrado. O menos 2 vezes o x quadrado, que é igual a menos 2x quadrado. E o menos 2 vezes o x, que é igual a menos 2x. Com isso nós transformamos o que antes era uma multiplicação em uma soma e subtração de termos. Agora nós vamos apenas derivar da forma como nós sabemos. O x a 3 aqui, nós derrubamos aqui esse 3 aqui para frente, depois multiplicamos com x e subtraímos uma unidade aqui de cima. Fica 3 menos 1 é igual a 2. E aqui, na outra aqui nós temos x ao quadrado. Nós derrubamos aqui o 2 aqui para baixo, multiplicamos com x e depois subtraímos uma unidade aqui em cima. O que era antes um x quadrado ficou igual a 2x. O outro aqui vai ser basicamente a mesma coisa. Fica menos, nós derrubamos aqui o 2 e depois subtraímos uma unidade. E depois o menos 2x que nós vimos aqui em cima no macete, que é igual a menos 2. Mas vejam que aqui nós temos alguns termos semelhantes, então nós vamos desenvolver a expressão. Fica 3x quadrado mais 2x menos 4x menos 2. Quando nós juntamos aqui os termos semelhantes, vai ficar igual a 3x quadrado menos 2x menos 2. Com isso nós temos a nossa derivada final. Chegamos ao fim de mais uma aula aqui no canal do Engenheiro Funcional. Se você gostou, por favor, curta, comente e indique para os amigos.